Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou a Lucy Diamond e você tá aqui no canal Dopamina Nerd. Galera, eu falei com vocês se vocês queriam que eu fizesse uma live, eu tentei fazer a live, só que o YouTube deu algum pau, ele não me deixou ficar ao vivo de jeito nenhum, deu vários erros, então eu acabei desistindo. Mas eu vou trazer pra vocês, então, essa análise rápida, mais tarde uma análise mais completa, e também agora a gente vai trazer aqui o React, beleza? Pra poder compensar pra vocês um pouquinho esse problema que acabou dando aí no ao vivo. Mas enfim, eu vou falar sobre o que aconteceu no episódio de hoje. Lembrando que esse vídeo contém spoiler, então se você não quer estragar a sua experiência, assiste primeiro a série, depois você volta aqui e a gente troca um pouco de figurinha, beleza? Então, bora pro vídeo logo depois da vinheta. Se você ainda não é inscrito no canal, vem se inscrever, porque eu tô trazendo aqui várias novidades referentes ao mundo da Marvel, mas a gente tem muita coisa pra falar ainda, também da DC e também do filme do Mortal Kombat, que tá pra sair agora em abril, beleza? Então, vamos pro que interessa. Bom, então o episódio ele começa de onde ele parou, com a Agatha Harkness segurando, então, com magia, os filhos da Wanda, a Wanda ali parada olhando pra ela, e elas acabam discutindo e tudo mais, e a Wanda, então, acaba lançando uma magia pra Agatha. E quando ela faz isso, a Agatha, ela acaba absorvendo essa energia, acaba absorvendo essa magia do caos pra ela, porque é isso que ela quer absorver energia pra ela ficar mais poderosa. E aí então a Wanda acaba mandando as crianças entrarem pra casa, pra se esconder da Agatha. Então a Wanda ela acaba pegando um carro e joga pra cima da Agatha Harkness. É claro que isso não é o suficiente pra derrotar ela, mas enfim. Então a gente tem a aparição do White Vision, do Visão Branco. Ele olha pra ela olha pra ele, fica toda espantada, tipo, nossa, realmente é o Visão, não é o Visão que eu criei aqui dentro do Rex. Ela se aproxima dele, ele fala a Wanda, coloca a mão no rosto dela. Nesse momento a gente acha que ele lembra de alguma coisa, que ele tem algum tipo de memória, só que ele começa a espremer a cabeça dela porque ele quer se desfazer dela. E aí ela não consegue se desprender dele, enfim. Nisso surge o Visão do Rex e acaba começando a lutar então com o White Vision. E as cenas de luta deles dois são bem legais, assim, são bem interessantes. Depois vocês vão ver no React. E aí a gente tem uma cena bem rapidinha da Mônica Rambeau, que tá junto ali com o Pietro. E eles estão juntos ali num quarto e tudo mais. Ela acaba descobrindo que aquele quarto é dele e ele não deixa ela sair de lá. E aí depois corta, mas depois a gente vê a resolução dessa história, que eu já vou falar daqui a pouco. E a gente então vai pra fora do Rex. A gente tem ali uma confissão, vamos dizer assim, do diretor Hayward pro Jimmy Woo, que ele tá mantendo ali como prisioneiro, de todo o plano dele, o que ele queria fazer, que ele queria colocar a culpa na Wanda, que todo mundo ia achar incrível, que ele trouxe de volta o corpo muito valioso de 3 bilhões de dólares e tudo mais. E eles acabam jogando então o Jimmy Woo numa cela, num lugar lá. Só que o Jimmy Woo ele acaba conseguindo se soltar das algemas e liga para um amigo dele lá do FBI, pedindo para que esse amigo dele vá lá bem rapidinho para poder tomar conta da situação que tá fora de controle. Aí depois então a gente volta pra cena de briga da Wanda e da Agatha Harkness. A Agatha Harkness acaba confessando, acaba revelando pra gente que aquele livro que estava no porão dela, dentro do layer dela, era realmente o Darkhold. E ela acaba falando que tem algumas coisas ali, que a Wanda faz parte do livro e tudo mais. Aí então depois a gente pula pra cena da Mônica Rambeau, que tá ali junto com o Pietro, numa casa, que é a casa da Agatha Harkness. E ela acaba descobrindo, através de um documento ali de conta de água e de uma foto, que aquele Pietro, na verdade, é o Ralph. Então, ela acaba vendo que ele tá ali com uma correntinha, e essa correntinha ela tá com a magia da Agatha Harkness. Ela acaba arrancando essa correntinha dele e ele fala assim, ai, por favor, poupe minha vida. Só que isso ficou parecendo pra mim uma coisa muito, como eu posso dizer, meio falsa. Com certeza, esse Ralph, ele tem mais coisa do que se parece. Ele não é só um prisioneiro ali da cidade. Pelo menos na minha opinião, beleza? Depois então a gente volta pra cena da Wanda versus a Agatha Harkness. E então a Agatha Harkness ela tira o controle mental de todos os residentes ali, chave de Westview. E todos eles começam então a ir pra cima da Wanda. E então ela fica se sentindo muito pressionada e acaba sem querer soltando uma magia de enforcamento neles. Quando ela percebe que ela tá enforcando todo mundo, então ela acaba tirando essa magia, abre o Rex para que todo mundo consiga sair da cidade, para liberar eles, né? Porque ela ficou mantendo eles prisioneiros por um tempo. Então todo mundo começa a sair. Só que ao mesmo tempo a gente então vê o Visão e os filhos dela se desfazendo.
Então o Visão a gente já sabia que ele se desfazia fora do Rex. As crianças a gente tinha alguma dúvida se elas iam se desfazer ou não. Só que então elas também acabam se desfazendo fora do Rex. E claro que a Wanda não aguenta ver isso e ela acaba reconstruindo o Rex. Só que nisso a gente também vê várias viaturas, vários tanques de guerra ali da espada entrando no Rex para poder atirar na Wanda. E aí todo mundo começa a apontar a arma pra Wanda, e a Wanda então fala assim, meninos, cuidem deles. E os meninos começam então a tirar a arma deles, e acabam conseguindo, claro, porque a gente tem ali o Celery, que ele é bem rápido, e nisso o diretor Hayward ele sai do carro e aponta a arma para as crianças e atira. Só que nessa hora que ele atira, a Photon acaba aparecendo e acaba protegendo os meninos. Ela acaba recebendo ali as balas, não afeta em nada ela, e uma única bala acaba passando por ela. E quando essa bala passa por ela, ela vai atingir o Billy. E então o Wiccan ele acaba pegando essa bala e jogando no chão com a magia dele também. Então os dois falam assim, gostei do seu poder, né? Tipo, da hora seu poder. Então a gente tem a cena do Visão versus o Visão. Eles ficam ali fazendo uma discussão super filosófica, de tábua, de navio, não sei o quê. Na verdade eles estão falando deles mesmos, né? Se trocar uma peça, será que eu continuo sendo Visão, não sei o quê, enfim. Vocês têm que assistir pra entender, porque é bem complexo mesmo. Então o Visão colorido ali dentro do Rex, ele acaba conseguindo acessar o Visão branco. Ele toca ali na parte onde estaria a joia da mente do Visão branco e restaura todas as memórias do Visão branco. E aí o Visão branco ele fala assim, eu sou o Visão. E nisso ele simplesmente, puf, foge, se escafedeu, se foi embora. A gente não sabe pra onde ele foi parar. A gente tem que ter uma resposta disso, pelo menos em Doutor Estranho 2, ou antes disso, se possível, né? Então a gente tem uma cena da Wanda colocando ali uma magia na Agatha Harkness de controle mental. Igual ela fez ali de criando ilusão com os Vingadores e tudo mais, ela faz então a mesma coisa com a Agatha Harkness. Volta ali pra Era de Salem, onde a Agatha Harkness estava sendo então julgada pelas outras bruxas. E então a Wanda acaba mostrando que tá todo mundo ali no chão, desfalecido e tudo mais, só que todo mundo se levanta como se fosse Resident Evil, né? E enquanto a Wanda achava que tava todo mundo indo pra cima da Agatha Harkness, ela acaba então fazendo a coisa reversa. Ela faz com que essas bruxas então se voltem contra a Wanda e acabam prendendo ela. Nisso, a Wanda ela acaba então ficando brava e tudo mais, que ela quer ser soltar dali, então acaba aparecendo um pouquinho da nova coroa, nova tiara, novo capacete, enfim, chame do que quiser. E ela então acaba conseguindo sair ali daquela ilusão. E aí então elas começam a brigar. E aí a Wanda começa a tirar um pouco de magia na Agatha Harkness. A Agatha Harkness fala que quer mais magia, que é pra mandar mais, porque ela quer absorver, porque ela não sabe controlar e não sei o que. Então a Wanda atira muita magia nela e fica bem velhinha, porque a Agatha Harkness então acabou absorvendo. Só que aí quando a Agatha Harkness ela vai então devolver pra dar o golpe final ali na Wanda e acabar matando ela não consegue, não sai uma magiazinha velha, não sai nada. Por quê? Porque a Wanda acabou colocando runas dentro do Rex. Então a Agatha Harkness, mesmo sem querer, acabou ensinando uma coisinha pra Wanda. Então a Wanda acaba absorvendo de volta os poderes dela, só que também ela absorveu os poderes da Agatha Harkness. Talvez não 100%, mas ela absorveu uma boa parte. E nisso a Agatha Harkness fala assim, você não sabe o que você fez, você acabou de liberar um mal muito grande. Então ela foi avisada. E isso a gente vai ver uma continuação, talvez, no Doutor Estranho 2. E aí depois que a Wanda, então, absorveu todos esses poderes, a gente vê, então, um novo uniforme dela, que ficou muito sensacional. Então aquela foto que eu trouxe pra vocês, do artista que mexia no Photoshop e tudo mais, estava bem correta, estava bem próxima da realidade. Claro que o cara não conseguia fazer milagre, mas ficou muito próxima. E eu achei que ficou sensacional. Depois, então, as duas descem. Elas têm ali uma pequena discussão. A Wanda acaba falando pra ela que quando ela precisar dela, ela sabe onde encontrar ela. Então a Wanda não acaba matando a Agatha Harkness, mas ficou meio aberto em falar onde que a Agatha Harkness ficou se mantendo prisioneira. Será que foi ficar dentro do porão ali? Enfim, a gente não viu mais depois a Agatha depois disso. Mas a gente sabe que ela vai voltar em algum ponto. Aí então a Wanda pega o seu marido, os seus filhos e voltam para casa. Eles colocam as crianças para dormir. Enquanto isso a Wanda ela tá diminuindo o Rex para se desfazer dele. E essa cena é bem triste porque eles se despedem dos filhos dele. Ela fala muito obrigada por escolher para ser sua mãe e tudo mais. Depois ela vai para a sala e começa a apagar as luzes.
O Visão do Rex, ele acaba acendendo uma última luz, conversa com ela, eles conversam. É bem emocionante, eles acabam chorando e tudo mais. E aí ele pergunta pra ela, ué, mas se aquele lá fora é o verdadeiro, o que que eu sou? Do que eu sou feito? Aí ela fala assim, você é uma parte da joia da mente que vive dentro de mim. Ou seja, pode ser que aquela teoria que eu trouxe pra vocês, de que a joia da mente colocou um pequeno backup dentro da Wanda, seja real. Então a gente parte pro final, a Wanda então acaba desfazendo o Rex todo, a casa dela então acaba virando um terreno de novo, e o carro fica parado exatamente onde ele estava antes de começar o Rex. E ela acaba então caminhando ali para o meio da cidade, para o centro da cidade, e acaba se encontrando com a Mônica Rambeau. Elas acabam conversando então. Depois nisso a gente vê a Wanda indo embora quando começa a aparecer som de sirene. Ela simplesmente pega e vai embora. Ela coloca na verdade o seu uniforme novo e voa. Pum, igual bruxa, vai embora. E aí acaba a série, só que a gente tem mais 2 cenas pós-créditos. A primeira cena pós-créditos é que uma agente do FBI fala pra Mônica que precisa falar com ela e que é pra elas entrarem lá dentro do teatro. Quando elas entram lá, essa agente do FBI acaba mostrando a sua face real, que é na verdade de um Skrull. Então tava certo um pequeno vazamento que a gente viu aí, que eu trouxe aqui pro canal. E aí ela acaba falando assim, olha, eu fui enviada por um amigo da tua mãe. E a Mônica acaba perguntando, cadê ele? E ela aponta pra cima, ou seja, ela está falando do Nick Fury. Beleza, acaba aí. E acho que a gente vai ter a continuação disso só em Capitã Marvel 2 e em Invasões Secretas. E a segunda cena pós-créditos, então, é a gente vê a Wanda morando sozinha lá no Cafundó do Judas, lá longe, numa montanha cheia de gelo, numa cabaninha desse tamanho, indo tomar chá. Quando ela entra, então, para pegar a água para tomar o chá, dentro do quarto, a gente vê, então, a entidade da Feiticeira Escarlate devorando, lendo e aprendendo tudo o que ela pode sobre o Darkhold. Ou seja, a Agatha Harkness avisou, então a gente vai precisar da ajuda dela de alguma forma para poder resolver essa situação. E muito provavelmente a gente vai ver isso só em Doutor Estranho 2, que simplesmente não apareceu aqui. A gente não teve Doutor Estranho 2, a gente não teve Magneto, não tivemos Professor Xavier, a gente não teve ninguém. Foi só o pessoal que estava ali na série mesmo, e a gente ficou com algumas perguntas em aberto. O coelho da Agatha Harkness, por que ele era tão importante? Não sabemos, não falaram mais nada desse coelho, ficou sem explicação. Segundo, aonde foi parar o Visão Branco? Se ele falou que ele era o Visão, por que ele foi embora e não ficou para ajudar a Wanda? Fiquei sem entender. Terceiro, o Ralph, que é o cara que estava sendo Pietro ali. Esse cara, ele é só um morador do Rex ou ele é alguém mais importante do que a gente imagina? A gente vai descobrir isso só nos próximos capítulos, pelo jeito, né? Então é esse o vídeo de hoje, foi uma análise bem rapidinha. Mais tarde eu vou soltar aqui um react para compensar vocês que eu não consegui fazer a live. E mais tarde ainda eu vou fazer uma análise mais profunda desse episódio, trazendo aqui vários easter eggs, algumas teorias, algumas explicações, beleza? Então é isso, muito obrigada por ter ficado comigo, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!